Bom dia, estou vendo que algumas pessoas chegaram depois. Espero que tenham aproveitado um pouquinho da nossa meditação, né? É sempre bom lembrar, né? Porque por vezes a gente começa a estudar o Dharma, né? Com tantas palavras bonitas e a gente se deixa fascinar por toda essa história, né? Todos os processos que existem nele. Mas nós somos essencialmente yogis. Então, a meditação é a base disso tudo. Mas para que a gente possa meditar, tem alguns pré-requisitos. E a gente vai falar um pouquinho hoje desses pré-requisitos hoje. Então, nós chegamos no capítulo 7 do Dhammapada, que é aquela coletânea de textos que foi feito dos ensinamentos do Senhor Buda e foram colocados num texto poético, né, numa forma poética, né, com rima, com número de sílabas, cadência e tudo mais. Então, nós vamos ver essa estrofe 90, né, que é a primeira desse capítulo 7, como de hábito nessa tradução diretamente do Pali, que foi feito pelo Nissim Cohen, né, essa edição da Palas Athena, como vocês estão acostumados a seguir. Então, ele dá o título, né, que é o Arhat Vaga, né, a via do Arhat, ele chama de do consumado, e a gente vai falar sobre isso. Então, essa estrofe 90 ficou assim: para aquele que tenha completado a sua jornada, que é livre de tristeza, de que tudo está liberto, para aquele que todos os laços tenha desfeito, a febre da paixão não haverá de ser. Muito bonito, né, gente? Realmente é de uma beleza assim que toca realmente o nosso coração. Então, nós vamos ver essa tradução que eu estou fazendo de acordo com os comentários que existem, né, em respeito a vários outros textos, né? Porque o único comentário que existe do Dhammapada é o comentário do Buddhaghosa, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ficou assim: não há nenhum sofrimento para aquele que terminou sua jornada, ou seja, aquele cujo karma terminou, se esgotou. É o que é livre do sofrimento, que se libertou de tudo e se desfez de todos os grilhões. Então, a primeira coisa, a gente trabalhar um pouquinho sobre essa palavra arhat. Nós estamos falando da via do Hinayana, né? Que é o ensinamento que o Buda Shakyamuni ensinou para os seus discípulos. Então, nós sabemos, né, que tem vários níveis ao longo do caminho Hinayana, que começa com Sotapanna, Sakadagami, Anagami e Arhat. E o Arhat também tem vários níveis de Arhat. E tudo vai ter dependência do que aquele praticante realizou, da falta de natureza própria de si mesmo, dos fenômenos, das duas, né, de ambos, né, dos fenômenos e de si mesmo. Enfim, tem todo um estudo sobre isso, né, que está descrito muito bem no Abhidharma, Pitaka, e também nos comentários dos grandes mestres depois. Mas é importante a gente entender que tem uma sequência de realizações, né, de compreensões superiores. E isso não é só para a gente ver que tem uma sequência, então vamos lá decorar. Não, gente, é para ensinar para a gente que o caminho é gradual, que a gente tem no Vajrayana e aqui também temos esse caminho gradual. Não vai a pessoa do nada atingir o estado de Arhat, né? É dito que o Buda atingiu o estado de Arhat, é o estado que o Buda Shakyamuni atingiu, o estado de Arhat. Mas ele não se tornou um Arhat, né? Um Buda perfeitamente desperto, do nada. Teve toda uma sequência de elementos que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Então, tem as traduções, né, para Arhat. É o venerável. Né? Sempre que nas histórias se fala do venerável, a gente está falando dos Arhats. Né? O merecedor. Merecedor. Essa tradução para a palavra Arhat é muito interessante. Porque nós sabemos, né, que na humanidade, ao longo desse tempo todo, né, estabeleceu doutrinas, né, ensinamentos, dharmas, né, de acordo com aquela situação sociopolítica, econômica, enfim, a situação que se vivia ali, na busca do ser humano por uma
espiritualidade. E vários sistemas foram criados, né? Uns já desapareceram, outros vivem até hoje. Tem um intercâmbio entre uma coisa e outra. Enfim, a história de Tianenzi, por exemplo, veio de uma outra tradição, que se vestiu de um outro jeito e virou a nossa história do Tianenzi. O propósito de Tianenzi, né, de esvaziar, né, ficar até que o Sansara seja esvaziado, isso é de uma outra grande tradição que não existe hoje em dia. Mas a gente tem esse intercâmbio. E isso é uma beleza, né, dentro do ser humano, porque não tem um desejo assim de exclusividade. Ah, isso é só meu. Não tem, né? Porque a gente é bem mais diverso que isso. Mas, enfim, foram estabelecidos esses dharmas, né, ou doutrinas, e o que a gente precisa entender é que dentro da nossa doutrina, né, dentro do nosso dharma, tem a necessidade do mérito, acumulação de mérito, né? Como a gente diz, tem acumulação de mérito e de sabedoria. E sem o mérito, o barquinho não anda. E aí, eu, durante a semana, né, refletindo sobre esse ensinamento para vocês, eu pensei num exemplo bem atual, para vocês ajudarem, né? Uma imagem para ajudar vocês a fixarem essa questão do merecimento. Porque às vezes a história do barquinho que não anda, né? Quem já andou de navio, quem já fez um cruzeiro, tá, fica um pouco distante. Então, uma imagem mais atual. E a imagem que eu pensei é o seguinte: então, imagina a pessoa recebe o link para um ensinamento, ou vê um vídeo lá na rede de compartilhamento de vídeos, e aí ela recebe o quê? O Dharma ali, né, explanado por um mestre espiritual. Isso é tal como você receber na portinha da sua casa, completamente gratuito, como são os ensinamentos todos, né, disponibilizados aqui no KPG, em vários lugares, você receber na porta da sua casa um celular top de linha, o último modelo. Maravilhoso. É isso que você está recebendo. Você imagina que presente maravilhoso? Todo mundo ia ficar feliz, né, de receber. Poxa, aquele último modelo que eu nem sei qual que é, mas enfim, daquele super chique lá que tem muitas funcionalidades. Mas o celular vem sem chip. O que você vai poder fazer com o celular? Muitas coisas, né? Ele vai servir de despertador, de câmera fotográfica, enfim, tem muitas funções que você vai poder fazer, né, com esse celular. E muita gente vai usar, inclusive, só para mostrar para os outros que tem aquele celular, que vem ensinamento, mas ficou por aí. O que é o chip do celular? É o seu mérito. O que vai te permitir entrar em contato, né, com o outro, enfim, para poder mandar suas mensagens, né, para você se relacionar com o mundo, que, aliás, é a função inicial lá do celular, né? Quem se lembra lá dos modelos mais antigos era só para falar, né? Depois que começou a questão do SMS e tal, isso lá antigamente, né? Então, o mérito é o que vai permitir você entrar em contato, função primordial da coisa. E aí, qual é o chip que você vai ter? Pode ser aquele chip de R$ 9,99 que vende lá na loja, uns, né? Você vai ter que fazer recarga, enfim, tem várias coisas. Ou então, um chip daqueles de uma operadora maravilhosa que tem roaming internacional e tal, vai depender do seu mérito. Então, se a pessoa tem mérito, o negócio anda. Se não tem mérito, vai ser um celular que não vai se comunicar com ninguém. Gente, é ótimo, né? Eu tenho um celular super antigo que eu uso de despertador. Sucesso total, funciona muito bem. Porém, não consigo mandar um SMS, porque não tem chip nele mais, tá bom? Então, isso é só para vocês verem que o que faz a coisa funcionar e fazer a função primordial é o mérito. Dentro da nossa doutrina, é isso que funciona. E aí, o que é mérito, né? Eu me lembro que quando eu cheguei lá no KPG, né, uma pessoa da sangue, né, que é, enfim, um grande companheiro nosso, né, mas que já hoje em dia ele está em outro grupo, ele diz assim: olha, mérito não é estrelinha, não. Porque tem isso, né, da gente, mérito é tipo ser reconhecido, né, tipo, para a apreensão egocêntrica ficar mais chique e tal. Não é isso.
O mérito, o que que é? É a acumulação de potencial positivo. É isso que vai proporcionar um caminho honesto até o nosso despertar. E como é que a gente faz isso? Nos liberando da nossa apreensão egocêntrica. E isso a gente faz como? Abrindo mão dos nossos recursos. Quais são os recursos? Todos que a gente tiver. Que seja um sorriso, que seja o nosso tempo, que seja o que quer que seja. Aí tem as pessoas, mas eu sou pobrezinha, não posso. Amiguinho, você tem seu sangue. Você pode se tornar um doador. Os hemocentros estão aí, né, sempre pedindo sangue. Porque tem muitas pessoas que precisam do sangue, né? Não tem, como é que chama? Criar, né, por biologia e tudo mais, né, um sistema de criar sangue. Não tem. Sangue é sangue humano e pronto. Não tem como a gente mudar isso. Então, torne-se um doador. Você vai ver a sua prática melhorar. Né? Claro que quem está capacitado, né, gente? Porque tem gente que realmente não tem. Eu, por exemplo, né, paciente oncológico, a gente não pode doar sangue mais. Né? Eu fui doadora por muitos anos, mas hoje eu não posso mais. Né? Enfim, tem que atender aí aos requisitos que pedem lá. É tudo muito claro assim. Então, isso, para que eu estou dizendo isso? Para vocês perceberem que sempre tem alguma coisa que vocês possam praticar a generosidade. E é impressionante isso, né? Porque desde que eu entrei no Dharma, eu pude ver, né? Não é nenhum julgamento, mas ver assim que a realização, a compreensão da pessoa é diretamente proporcional aos méritos dela. A meditação não avança sem mérito. Então, por isso que eu acho muito interessante essa tradução de Arhat como o merecedor. Que aí o Buda vai nos explicar aqui para aquele que terminou sua jornada, ou seja, fez aquilo que deveria ser feito. O que deveria ser feito? Um versinho do Dhammapada que a gente vai ver, sei lá, no que vem, no outro ano, né? Se eu estiver por aqui. Pratique excelente virtude. O que é isso para a gente? Né? Dentro do Mahayana, dentro do Vajrayana? A prática das paramitas, que começa por onde? Pela generosidade. Depois vem ética, vem paciência, né? Vem coragem, né? Ou entusiasmo, vem meditação e aí sabedoria. Mas a primeira é generosidade. Sem generosidade não tem ética, sem ética não tem paciência, e assim vai. Sem um não tem um sem o outro. Então, isso aqui é o que terminou a sua jornada, fez o que deveria ser feito. Assim se atinge o estado de Arhat, né? Muitas pessoas acham, vai um estado assim contemplativo e tal. Não é assim que funciona. Quando a gente vai ver, né? A gente vai ver na historinha de hoje, né? Que a pessoa lá atingiu o estado de Arhat lá, tem toda uma história por trás. O próprio Buda Sakyamuni teve 545 vidas descritas, né? Que estão descritas no Jataka, acumulando o quê? Mérito. O Buda Sakyamuni, gente. Então, completou, né, terminou sua jornada. Né? E o que acontece? Né? Com a acumulação de sabedoria que vem junto, né, porque a acumulação de méritos e sabedoria, o karma se extingue, ele se esgota. Então, não tem mais causas, né, para ter sofrimento. Né? É livre do sofrimento, se libertou de todos os grilhões. O que são os grilhões? As nossas emoções, que a gente preza tanto, né? Nossa sentimentalidade. Mas não, se libertou de tudo, se desfez de todos os grilhões, as emoções. Tá? Inclusive o desejo, né? Porque o desejo é a segunda, o nome de verdade, é a causa do nosso sofrimento, né? Então, muito cuidado com isso. Então, vamos dar sequência aqui. Desculpe, gente. Então, o que vem mais? O Arhat é aquele que experimentou
o invisível, livre de toda crença no que quer que seja. Essa experiência do invisível tem a ver com a experiência búdica, que é a vacuidade última de todos os fenômenos e tal, que pode parecer assim uma coisa inatingível, mas não é. Depois que a gente começa a praticar realmente essa experiência búdica, né, que é esse estado de arhat aqui, a gente vai levar para toda a nossa vida cotidiana. Vai aplicar ela em qualquer momento. No transporte público, enquanto você espera um atendimento médico, enquanto você prepara comida, enquanto você vai no banheiro, todas as coisas, essa atividade búdica está presente, não está dissociada, né? Não é essa experiência búdica não é uma coisa assim que você está lá meditando, tem a experiência. Não. Quem é você, sabe? Quando tem que esperar lá 5 horas o médico quiçá te atender. É uma pessoa pacífica? É uma pessoa que compreende a natureza dos fenômenos? Ou é uma pessoa que se irrita, que fica brava, porque não tá, né, suas necessidades não estão sendo ali atendidas? Quem é você, né, quando passa pelas situações do cotidiano? É isso que a gente precisa ver. Né? Como diz, né, quem é você na fila do pão? É mais ou menos isso. Quem é você nos desafios do cotidiano? Então, para a gente olhar para isso e corrigir. Né? Então, essa é a experiência desse invisível. Né? Mas a gente vai gradativamente, com a nossa prática, ter essa experiência do invisível. Por enquanto, a gente está na realidade relativa e a gente vai com ela mesma. Livre de toda crença no que quer que seja. Ah, o que trazemos aqui? A historinha lá, né, do Brahmani, que perguntou para o Buda no que ele, né, os discípulos dele acreditavam. E aí o Buda respondeu o que, gente? Em nada. Meus discípulos não acreditam em nada. Aí o Brahmani perguntou para o Buda, mas então o que eles fazem? Eles escutam, né, porque a tradição é oral, eles refletem e se familiarizam. Eles meditam. É o que meus discípulos fazem. Então é isso que a gente faz. A gente não fica acreditando em dogmas. Não tem dogma nenhum aqui. Tudo Buda pediu para a gente refletir sobre, sobre o que quer que seja. Não creia na realidade das aparências, tomando-a como verdade. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa ver. Ah, não creia na realidade. Aí aquela história, não tem nada, tal. No fundo, não tem nada. Se é, né, a realidade absoluta ou a realidade última. Mas a gente trabalha no relativo. A questão é se a gente aplica os selos do Dharma, ou seja, que os fenômenos são sofrimento, eles são impermanentes e destituídos de natureza própria, em todas as coisas. Então, quando a gente vê um bebê recém-nascido, você não está vendo aquele bebê recém-nascido, né? Você está tendo tipo fosse uma foto daquele bebê renascido. Mas ali tem todo um potencial de um ser humano inteiro, né? Que se viver vai experimentar os sofrimentos da velhice. Então a gente vai olhar para todos os fenômenos, que seja um pão de queijo ou uma criança, entendeu? Com o olhar da impermanência, que aquilo ali é um instante breve e que vai, né, passar por todas o selo da impermanência ao longo de toda a sua vida. Né? Nós somos frutos da impermanência. Se a gente tivesse ficado lá com um corpinho de neném, entendeu? A gente nem saberia falar. Então, esse olhar, né, que a gente vai tornar a nossa realidade relativa cada vez mais do ponto de vista absoluto. Tá? Então, eu preciso ter muito cuidado com os ensinamentos, senão a gente vai, né, enviesar do nosso jeito, né, para atender às nossas necessidades, mas não é assim. Aí vai dizer a experiência direta, ou seja, você olhar, né,
ter o contato, né? Porque aí pode ser pelo ouvido, pelo paladar, pela nossa imagem, pela consciência mental, livre, né, das características que a solidificam. Devemos sempre nos perguntar, até em relação às mínimas coisas: será mesmo? Porque o que acontece? Nós temos a nossa apreensão egocêntrica. Então, a gente vai julgar as coisas que nos rodeiam e os nossos objetos mentais de acordo se está com as nossas convicções. E aí a gente, o que faz? Arruma mais confusão para a nossa apreensão egocêntrica, que já está bem cheinha de coisa. A gente arruma mais uma coisa. E aí a gente vai se tornando quase sei lá, um monstro de crenças e convicções. Mas a atitude nossa, enquanto praticante, será mesmo? Tá? Qualquer coisa que te apareça, aparece lá o morango do amor. Será mesmo que isso é bom? Né? Não é porque está todo mundo consumindo, né? Eu estou dando um exemplo dessa semana aí, mas enfim, qualquer coisa. Será mesmo? Sabe? Que é isso que estão falando? Porque está vindo de alguém que está lá de posse total da sua apreensão egocêntrica. Então, a gente deve colocar, né, um pé atrás diante de qualquer coisa que nos apresente. Ver se mais alguma coisa. Sim, é preciso, né, duvidar para se chegar à certeza. E a certeza é a realização última, né? Não é por hábito que devemos construir a nossa visão de mundo. É isso que eu acabei de falar, né? A gente tem lá a nossa apreensão egocêntrica com as nossas crenças, nossa lista de gosto e não gosto, e aí a gente vai vivendo, aderindo a coisas que, né, deixem a gente assim se sentindo mais confortável e rejeitando as coisas, né, que incomodem a gente, ou que a gente acha que é lá do outro time, né, da outra escola de samba. Então a gente precisa ter esse olhar liberto diante de qualquer coisa que se apresente. E aí eu vou ter um ensinamento do Calu Rinpoche, mas eu vou trazer logo a nossa historinha de hoje, que é uma historinha bem interessante, uma historinha bem famosa na nossa tradição. O Buda está lá em Jetavana, né? E ele conta uma historinha que se passou algum tempo antes daquele momento ali que ele estava reunido com os monges. Então é o seguinte: o Buda estava lá né, nesse tempo anterior, com um grupo lá de monges, né? Eles estavam passeando assim na parte mais plana, embaixo, né? Na parte mais plana do Pico dos Abutres, onde o Buda havia recitado a Prajnaparamita, como vocês todos sabem. E o terreno lá é bem cheio de pedras, né? Assim, a vegetação não é assim muito abundante, né? Tem em torno assim uma abundância de vegetação, mas tem muitas pedras, né? O próprio trono que eles falam lá que é o trono do Buda é uma pedra que está lá só, né? Uma pedra normal da natureza, né? Que é chamado o trono do próprio Buda. Pois bem, o Buda estava lá com esse grupo lá de monges, né? Mas não estava meditando, não estava nada, estava ali, né? Vendo, né? Observando, contemplando a natureza e tal, não estava fazendo nada de especial. Mas quem estava lá no Pico dos Abutres? Ele, Devadatta, com mais o Ajatasattu, que é outro personagem bem marcado na nossa tradição também. E aí o Devadatta pensa o seguinte: eu vou matar o mestre. Ele teve esse pensamento. E aí, o que ele fez? Ele olhou em volta que tinha pedras. Ele falou: vou rolar essas pedras, porque essa pedra era uma pedra grande, né, bem grandona assim. Eu vou rolar e vai atingir o Buda que está lá embaixo. E assim eu vou matar o Buda. Aí o que fez ele? Empurrou ele, né? Ele mesmo pegou a pedra e empurrou. Só que aí a pedra foi rolando, né? O terreno é bem cheio de pedra, tá? A pedra foi batendo e foi quebrando, foi se estilhaçando, né?
e muitos pedaços assim foram, né, lançados ao ar, e uma pequena lasca atingiu o pé do Buda, né? E fez um pequeno sangramento no pé dele. Tá? Esse ato é um dos 5 atos de retribuição imediata. Né? Como vocês já sabem, os 5 atos lá, como é que diz? De restituição imediata. Né? O que aconteceu com Devadatta? Ele imediatamente renasceu no inferno de Aviti, né? Que é o pior de todos os infernos. Mas o Buda ficou com aquele sangramento ali no pé, né? Fazer correr o sangue de um Buda. E aí os monges, né, viram aquilo acontecendo e tal, né? Ah, está fazendo correr o sangue de um Buda. E aí eles quiseram levar para Madakushi, enfim, uma localidade lá. Aí o Buda falou assim, não, eu não quero ir para Madakushi, eu quero ir para a caverna onde vive o Jivaka, que ele é né, tipo um médico, né? Eu quero ficar sob os cuidados dele. E esse Jivaka, ele vivia numa caverna que era cercada de muitas mangueiras, né? Tanto que é chamada a caverna das mangueiras. E aí ele chegou lá, né? Os monges, né? Mostraram o pé, aí o Jivaka falou assim, ah, senhor, isso é um ferimento e tal, eu vou colocar aqui um curativo e o senhor não mexa nele, tá? Eu vou deixar, eu preciso agora sair para cuidar de alguns pacientes lá na cidade, mas o senhor deixa aí o curativo, não tira. E aí o Jivaka foi lá para a cidade cuidar dos pacientes, e aí teve alguns obstáculos lá e tal, e ele não conseguiu voltar. E aí o Buda, né, na sua onisciência, ele percebeu que o Jivaka não ia conseguir voltar ali. E aí ele falou assim, olha, eu sinto que se eu deixar esse curativo aqui, eu vou, né, piorar a minha situação. E aí o Buda foi e tirou o curativo. E aí é dito, né, conta na história, que imediatamente a pele se fechou, né, o curativo curou 100%. E aí, no dia seguinte, o Jivaka conseguiu finalmente chegar lá na caverna onde ele vivia, onde estava lá o Buda. E aí ele fala, Senhor, ontem eu tive muitos obstáculos, eu não consegui voltar, né? Você deve estar sentindo dores terríveis. Aí o Buda falou, não, eu na minha onisciência, né, não falo assim, mas enfim, eu percebi que o que estava acontecendo e eu tirei o curativo e a ferida cicatrizou totalmente. Aí o Jivaka perguntou, mas senhor, o senhor não sentiu nenhuma dor, nenhum sofrimento, né? Porque passou um pouquinho da hora do curativo. E aí o Buda diz assim, Jivaka, todo sofrimento foi extinto para o Tathagata, desde que ele sentou-se no trono da iluminação. E nessa situação o Buda enuncia a estrofe, né? Essa. Para aquele que completou sua viagem, que é livre de sofrimento, para aquele que se libertou dos grilhões que o prendiam por todos os lados, para aquele que se libertou, né, desses laços, para tal pessoa não há sofrimento. Que é essa história, né, gente? Né, o budismo, a proposta é da gente se liberar do sofrimento, né, que é a primeira nobre verdade lá, que é a verdade do sofrimento. Mas como é que a gente se libera, né? O nirvana, né? O nirvana é não elo, é nos libertando dos nossos grilhões, das nossas amarras dessa vida, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai largar a família, trabalho e tal, porque, enfim, a gente está aqui nesse mundo e é para viver essa vida mesmo, né? Mas a gente vai ter uma relação de não apego a todas essas coisas, né? Como ver, por exemplo, um filho, né? Um filho é hoje um bebê, uma criança, mas vai se tornar um adulto e vai ter a vida dele, com as escolhas dele. E é esse olhar que a gente vai ter, né? E não querer prender a coisa ali daquele jeito que se apresenta naquele instante, né? É ter um olhar realmente liberto. E aqui nessa historinha, bom, aí terminou a historinha.
Tudo bem até aí? Então, o que nós vamos ver aqui? Tem muitos ensinamentos, né? Primeiro, essa questão da extinção do sofrimento e a definição de que é aquele que se libertou de todos os grilhões e fez o que deveria ser feito, né? Praticar excelente virtude, não cometer nenhum mal que seja e disciplinar completamente a sua mente. Então, esse é o fim do sofrimento, tá? Isso não quer dizer, né, eu gosto sempre de deixar bem claro, que as vicissitudes da existência vão cessar por si mesmo. Não, entendeu? Porque a gente tem um corpo humano, entendeu? Um corpo humano que adoece, né? Um corpo humano que envelhece, um corpo humano que morre, né? Isso tudo faz parte da existência, né? A gente ficar perto daquilo que a gente não gosta, ficar longe daquilo que a gente gosta, né? Às vezes você quer uma coisa, né? Eu me lembro no retiro, eu olhava, né? Quando tinha assim um instante de pausa ou fazendo alguma outra atividade ali fora, eu olhava lá para as mangueiras, né? Que tem lá bem na entrada do centro. Eu falei, puxa, podia vir aqui uma manga, né? E aí a gente entende, né, a natureza do desejo da gente, que a gente quer as coisas, né, quer aprender, levar para nós mesmos isso, né? Mas nós vamos nos libertar. Então, esse é um exemplo bem claro, né, que para mim foi estar longe daquilo que a gente gosta, né? Não tinha como eu voar e ir lá pegar as mangas. Então, são os sofrimentos humanos, né? Nascimento, velhice, doença e morte, e estar junto daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, né? E estar separado daquilo que a gente gosta. Esses são os sofrimentos humanos. Isso vai continuar acontecendo, mas gradativamente no nosso caminho, a gente vai compreendendo a natureza, né, desses sofrimentos tão humanos, tá? E aí a gente não sofrerá mais, né? A gente vai passar pela coisa, mas a gente não vai sofrer mais, né? Como o Buda feriu o pé dele, né? Mas ele não sofreu mais. E outro exemplo aqui interessante que eu gostaria de trazer é essa questão do Devadatta e do Ajatasattu, principalmente o Devadatta. O que acontece com a gente na nossa apreensão egocêntrica? A gente quer defender o nosso ego, né? A nossa identidade, a nossa personalidade, as nossas crenças, o time de futebol que a gente torce, a escola de samba que você defende, a ideologia política que você defende. A gente vive ali na nossa caixinha, né? No nosso caixão, com as nossas ideologias. E aí a gente entra em contato com o outro, né? O outro ser humano. A gente aqui tem 8 bilhões de seres humaninhos compartilhando essa existência agora aqui com a gente. Como é que é essa relação com o outro? É uma relação compassiva? É uma relação amorosa? Né? E não é o amor lá dos gregos, não. Estou falando aqui o amor no sentido budista, né? Querer que o outro tenha a felicidade e a causa da felicidade. É uma relação equânime? É uma relação paciente? Né? Ética? Em geral, não é. Não é. Porque, assim, né? Se o outro é menor, a gente vai lá e despreza e humilha mais ainda. Esse é o ser humano normal. Normal. A pessoa está lá, de posse das emoções perturbadoras dela. E aí, se a pessoa é um pouco mais, tem um nível de conhecimento mais alto, que é normal, né? Porque uns estudam mais, vivem mais profundamente a coisa, o que a gente faz? A gente também despreza o conhecimento da pessoa. Ah, mas isso aí a gente sempre quer ter em relação ao outro uma relação de supremacia. Porque na nossa apreensão egocêntrica, nós somos o centro do universo. Então, o outro está ali para me servir. É um objeto a ser manipulado. Então, isso é o ser humano comum, normal. Entendeu? Não é normal, né? Na verdade, é patológico porque é de posse da apreensão egocêntrica. Mas é a extensíssima maioria
dos seres humanos que coabitam com a gente. E se a gente for pensar no passado também, tantos outros. O que o pobrezinho queria? A supremacia dele em relação ao outro. Querer subjugar, querer manipular. Então, pobrezinho do Devadatta, porque muita gente fala, o Devadatta é uma pessoa do mal, né? Não sei o quê, falam mal. Esse aí é do mal. É um comportamento completamente mundano isso daí. O que tinha Devadatta? Era primo do Buda, igual a Ananda. Ele é primo. Tem outras versões, mas vamos colocar aqui o primo. Né? Ou seja, era uma pessoa próxima do Buda. Aí fala, era uma pessoa do mal, é uma pessoa do bem, né? Um anjinho do bem, benzinho do mal. Gente, isso é a dicotomia que a gente tem do bem e do mal. Não tem isso. O nosso olhar, enquanto praticante, é um olhar de extrema compaixão. É o pobrezinho do Devadatta lá, motivado pelas emoções perturbadoras dele. Com esse comportamento humano, de querer subjugar o outro, ainda que o outro seja o Buda. Entendeu? Não, vai fazer o que eu quero. Então, é da gente começar a desenvolver em nós esse olhar compassivo em relação ao outro que está lá nas emoções perturbadoras. E como isso é difícil, gente. Como é difícil. Né? A gente vê que o outro está lá nos ofendendo, né? Ainda que seja só com a presença, né? Porque o Buda não ofendia ninguém, mas só a existência dele ali como ser realizado magoava lá o Devadatta. Então, nós devemos sempre desenvolver esse olhar compassivo em relação ao outro, né? Pelo menos que ele se livre do sofrimento e das causas do sofrimento. E, posteriormente a isso, a gente desenvolveu um olhar de amor, querer que ele tenha a felicidade e as causas da felicidade. Pronto. Isto não vai liberar, como não liberou o Devadatta, das consequências dos seus atos. Vocês entendem isso, gente? É algo muito profundo, né? Porque às vezes a gente fica assim, se eu for compassivo com aquele que me agrediu, né? Ele, né? Vai continuar fazendo as coisas. Gente, não, karma é pessoal, é intransferível, né? Como diz, amadurece no seu autor. Isso é um probleminha dele e a gente não vai poder mudar o karma da pessoa. Se a história dela, se ela vai passar por esses sofrimentos, são os sofrimentos de acordo com as escolhas dela. Né? Ontem eu tive contato com uma senhora, que o médico deu uma dieta para ela, não pode isso, não pode mais aquilo outro e tal, era sal e tal, por causa da hipertensão, apesar de estar tomando remédio e tal. Ela fala, mas é um absurdo, porque agora tem que comer comida tudo sem sal. Eu falei, mas foram escolhas suas, né? Você está reclamando o quê? Né? Você fez essas escolhas. Agora tem aí a consequência, né? Ela fala, mas vai melhorar. Tá bom, até as pessoas se iludem com isso. Então, não se preocupa com o karma alheio, né? Deixa o karma dele, cuida, entendeu? Karma bom, karma ruim. Não interessa, a gente não pode mudar. Mas o que nós podemos mudar em nós é esse olhar benevolente, né? Desenvolver essa, essa, essa cultura em nós de ter um olhar benevolente para com todos, né? E não pintar de ruinzinho o pobrezinho do Devadatta, né? Que, enfim, estava lá de posse das suas emoções perturbadoras. Então, vamos passar para alguma dúvida aqui dessa história, porque tem tantos elementos nessas historinhas do Buda, e não é meu objetivo esgotar, mas, enfim, os pontos principais. Então, aí eu preparei para vocês um ensinamento que está aqui nessa coletânea dos textos do Kalu Rinpoche precedente, que é Lavoado Buddha selon la tradition tibetana, né, que é a vida do Buda de acordo com a tradição tibetana. São os ensinamentos que foram transcritos do Kalu Rinpoche precedente. Então, como é que a gente vai entender essa questão do Hinayana, que é a base nossa? Isso tudo que eu estou trazendo aqui hoje é a base da nossa prática, dos nossos estudos e práticas.
porque algumas pessoas, né, por pura fascinação, querem ir logo para o Tantra, né? Eu vou fazer o negócio, o seu Clay, blá, 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 ainda mais com tantas fantasias que se criou aí no mundo. Não vai fazer, gente. Entendeu? Não vai acontecer nada. Né? Se a gente começa a experimentar o Dharma em toda a sua grandeza, né? Dos estudos e das práticas, né? E a gente não transforma isso, como eu falei, nessa experiência búdica do cotidiano, não serve de nada. Não percam o seu tempo com isso. Porque é muito bonito e coisa e tal, mas se você não tiver essa aspiração, né, de se permitir ser o Buda que você já é, no seu cotidiano, um olhar compassivo, um olhar amoroso, um olhar paciente, né, e praticar a paciência, praticando a generosidade, o Dharma é pura perda de tempo. Não percam tempo com isso, vai buscar uma outra coisa para fazer. Sabe, aqui é um compromisso nosso para que a gente chegue a esse estado. Mas para que a gente chegue a esse estado, como eu falei, é a via gradual, que começa lá no Hinayana. Sem os fundamentos do Hinayana, sem a gente saber lá quais são as 4, 9 verdades, e saber profundamente, né? Não é só saber no decoreba, não. É ter, né, refletido, se familiarizado com elas, né? Compreendido em nível mais profundo. É por isso, né, que eu, inclusive, escolhi trazer o Dhammapada, né, que é um texto bem, né, os ensinamentos iniciais do próprio Buda Shakyamuni. Então, o Kalu Rinpoche começa esse ensinamento citando uma estrofe do Dhammapada. A vigilância é o caminho do reino da imortalidade. A negligência é o que conduz à morte. Os homens vigilantes não morrem. Os negligentes já estão mortos. O que o Buda, né, traz aqui para a gente? Né? Isso aqui, Kalu Rinpoche citou essa estrofe aqui. O nosso caminho é o caminho da vigilância. Sempre essa mente atenta que permeia todos os nossos instantes. Aqueles, né, os negligentes, já estão mortos. Ele está lá dentro da caixinha dele. Eu falei que era caixão, a pessoa não gostou, disse que caixão não. Então tá a caixinha. Está lá dentro da caixinha dele, com todos os brinquedinhos dele, com as crenças dele, o partido político dele, o time de futebol, o celular, todos os brinquedinhos que ele quer, dentro da caixinha dele, feliz lá. Aí fala, não é caixinha, não é caixão, é caixinha. Gente, cabe você lá e todos os seus brinquedinhos. Então, os negligentes já estão mortos. Mortos. Entendeu? Eles estão lá com os brinquedinhos deles, todos, entendeu? Mas já estão mortos. Qual é a vida que ele tem? Nenhuma. Ele acha que está vivo, mas não está. Porque ele está preso dentro das crenças dele, das convicções dele. Lama Trinley falou isso várias vezes nos ensinamentos. Não tem coisa pior do que as suas convicções. A pessoa está lá presa na sua apreensão egocêntrica, no seu gosto ou não gosto. E aí vem na sequência o ensinamento do Kalu Rinpoche. E aqui essas frases eu vou ler, tá? Que são do texto. Para obter o despertar é preciso encontrar a natureza essencial da mente. Todo mundo já sabe isso, né? Nossa natureza última que é desprovida de toda e qualquer característica. É a mente que rege os nossos atos. Ela é o elemento principal que rege, né, corpo e palavra. Então, agora vem. Nós, enquanto praticantes, precisamos aprender a unir corpo, palavra e mente. Então, a mente rege a palavra e rege os nossos atos. Então, se a gente não disciplinar a mente, a gente não vai ter a palavra disciplinada e os atos disciplinados. Seremos negligentes. E qual é o resultado disso? Sofrimento. Então, o Kalu Rinpoche chama atenção. Isso aqui é um ensinamento básico
né? O Satipatthana Sutra, né? A atenção plena. Então, a atenção plena não é só na meditação, que a gente faz a meditação formal. A gente treina ali, mas ela é para levar para o nosso cotidiano, para isso que eu estou chamando da experiência búdica, né? No nosso cotidiano. Como é que se manifesta isso? E aí segue, né? O Kalu Rinpoche. É preciso, portanto, disciplinar corpo, palavra e mente. No Hinayana, devemos erradicar totalmente em nós mesmos todo ato e tendência negativa e desenvolver simultaneamente os atos positivos. Assim, obteremos a paz e a felicidade. Precisamos compreender profundamente a lei do karma, o encadeamento das causas e consequências dos atos positivos e negativos. Então, erradicar, como ele falou aqui, totalmente em si os atos negativos, que são muitos. Né? Estão lá elencados, né, nos 10 atos negativos, mas deles ali derivam muitos outros. E desenvolver simultaneamente os atos positivos, né, que para nós são as paramitas e as 4 incomensuráveis. E aí o Kalu Rinpoche nos traz os votos, né, os votos da liberação individual, que são os votos do Hinayana, que a gente toma lá quando a gente toma refúgio, às vezes o lama oferece, né, se a pessoa quer tomar os votos, e os votos monásticos. E se a gente colocar já dentro do Mahayana, né, os votos Bodhisattva e os Samayas do Tantra. E aí o voto é o que mais protege a gente. E muitas pessoas se equivocam quanto a esse, o voto te protege, né? Como se fosse assim uma couraça, né? Eu tenho os votos, então estou protegido, né? Tipo, corpo fechado. Não é isso. O voto é você se responsabiliza com você mesmo sobre assim, eu me comprometo comigo mesmo a não matar, a não tomar o que me foi, né, não me foi dado, né? Não mentir. Esses são os votos de liberação individual. E aí você, quando estiver querendo se apropriar de alguma coisa que não lhe foi dada, você, mas eu tenho esse voto. Aí você, não vou fazer isso. Tem gente que se apropria, né, de objetos, de oferendas que foram destinadas às 3 raras e sublimes. Se apropria. É meu. Aí diz que é praticante, candidato ao retiro de 3 anos. Ó Senhor, tem que ter muita compaixão. E aí volta aqui ao Kalu. Eles, né, os atos, a nossa vigilância, né, nossos votos, fecham a porta das tendências negativas, né, facilitando a prática da virtude. E eles também ajudam na meditação, desenvolvendo a nossa estabilidade mental. Ambos juntos nos conduzirão ao despertar. Que é isso que eu, né, já falei e vocês já sabem, né? É a acumulação de mérito e a acumulação de sabedoria. É elas que vão nos conduzir ao despertar, mas não há acumulação de sabedoria sem acumulação de mérito. Então a gente precisa ir nessa sequência desse caminho gradual. E aí ele conta 2 historinhas, né? Que é bem interessante, são 2 historinhas bem clássicas da nossa tradição, que é do monge varredor. Né? Alguns de vocês já devem conhecer, e eu acho interessante trazer aqui, porque sempre tem algumas pessoas novas que não conhecem. Então havia, né, lá no monastério lá do Jetavana, havia um mongezinho, bem pobrezinho, né, bem humildezinho, e ele era analfabeto. E aí ele viu né, aquela necessidade ali de servir, e ele, né, só varria, né, ele era chamado monge varredor. E ele varria, 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 mas nunca brigava com ninguém, né? Quando tinha alguma sujeira ou uma folha, uma árvore, né, que as mangueiras, né, tem uma época que elas soltam muita folha ou caem as mangas, ele nunca reclamava de nada e seguia lá com a prática dele. E aí os monges, né, dos demais monges lá do monastério, foram falar com Buda, né? Falou assim, Senhor, tem um mongezinho que ele é muito humilde, ele é muito tranquilo, ele não se irrita com nada, e ele
só fica lá varrendo, a gente queria ajudar, né? Será que ele não pode ensinar meditação para ele, né? Alguma coisa assim? Ele é analfabeto, não conseguiria estudar nada. Aí o Buda falou assim, não, essa é a história dele, ele está acumulando virtude, acumulando potencial positivo, né, gente? Se libertando das emoções perturbadoras dele. E aí o tal do mongezinho varredor, ele continuou, né, por muito tempo ali só varrendo, mas praticando aquela, né, aquela natureza dele, né, pacífica e tudo, e fazendo o que precisava ser feito. E aí um dia ele, né, ouviu o ensinamento do Buda, onde ele recorda as 4 nobres verdades, e ele, num instante, atingiu o estado de arhat. Um só ensinamento, gente. Então, o Kalu Rinpoche nos traz aqui a importância dessa acumulação de mérito, né? Essa acumulação desse nosso potencial positivo, esse desprendimento de nós mesmos, dos nossos recursos, quaisquer que sejam. Não sejam avarentos, né? Porque a avareza renasce lá como um espírito ávido. Ah, quem botou aqui? Tu, você mesmo. Né? Sejam realmente, pratiquem a generosidade no que quer que seja. Sejam, né? Essa semana foi bem engraçado, eu estava numa fila e aí apareceu uma senhora, né? Uma senhora mais velha do que eu, né? Porque agora tenho 80 a mais, é idoso premium, né? E aí eu, né, dei a passagem para ela, ela falou assim, não, mas você é idosa também. Eu falei, não, mas, por favor, tome, tome aqui, né, passa à frente na fila, né? E ela agradeceu aquilo tanto, né, porque eu não sei, né, como é que é o cotidiano dela, mas ela ficou muito feliz, assim, gente, era um lugar na fila, né, que não ia significar grandes coisas, mas a gente pode, né, praticar nos mínimos atos, né, um ato de generosidade, não é querer passar na frente. Tudo bem, era fila de idoso, né, mas tem os idosos premium, então deixa passar. São pequenos atos que a gente vai construindo o nosso despertar. E até que a gente realmente atinja o estado de Buda, esse desenvolvimento, né, nossa acumulação de mérito vai ser constante, né, não vai se esgotar. E aí o Kalu Rinpoche conta aquela história também clássica, que eu vou trazer aqui para vocês, porque ilustram muito, né? O Kalu Rinpoche não colocou um ensinamento simplesmente para nos entreter. Ele conta aquela história que todo mundo já, a maioria de vocês pelo menos já deve conhecer. Aquele monge que foi esmolar lá na casa de uma viúva, e aí ela foi e falou, olha, é o seguinte, eu não, né, do jeito que o Kalu Rinpoche contou aqui, né? A viúva vai e falou, olha, eu posso te dar oferenda, mas você, por favor, pode entrar na minha casa. Aí o monge entrou na casa da viúva e ela foi o quê? Trancou a porta. Aí a viúva, né, falou para o monge, né? Olha, é o seguinte, você tem direito a escolher algumas coisas, né? Ou você bebe álcool, né? Ou você faz amor comigo, ou mata a minha cabra. Aí o monge ali falou, bom, não posso, né? Ter né, fazer sexo com essa viúva, porque eu sou um monge e tenho meus votos. Não posso. Né? Não posso matar a cabra, porque também matar é um ato negativo. E também não posso beber o álcool, né? Porque é uma substância que perturba o modo de funcionamento da mente. É um dos votos de liberação individual, né, gente? Não usar substâncias que perturbam o modo de funcionamento da mente. E aí ele falou assim, eu estou presa aqui, eu tenho que escolher. E aí, o que ele escolheu? Ele falou, não, eu vou beber aqui a substância que perturba a minha mente, entendeu? E vou me embora. E aí, o que aconteceu? Ele embriagou-se, entendeu? Fez amor, gente, eu estou traduzindo como está lá na historinha do Kalu Rinpoche, e matou a cabra. Ou seja, quando a gente perde a lucidez, a vigilância,
a gente vai cometer toda sorte de atos negativos. Isso é a mais pura verdade. Mas a gente pode, quando a gente perceber uma emoção perturbadora surgindo na nossa mente, a gente pode imediatamente, simplesmente deixar ir. Porque se a gente acolhe essa emoção perturbadora, uma sequência virá. E aí o sofrimento vai ser ainda maior. Então, quando a gente está lá na meditação formal, a gente vai aprender a deixar os pensamentos, as ideias, as emoções partir. E vai acolher aqueles pensamentos que vão nos permitir praticar a paciência, praticar a generosidade, praticar o amor, a compaixão. Esses são os pensamentos, né, que a gente deve acolher. Agora, os outros, né, que vão nos trazer sofrimento, a gente deve deixar partir. E aí volta aqui, a nossa experiência búdica está no cotidiano. São essas todas as oportunidades, quaisquer coisa que seja, gente. O mundo está cheio, né, de possibilidade de a gente praticar a paciência, por exemplo. Né? Pedir amor assim, para um ser humano eu acho um pouco difícil, assim, né? Porque já é um sentimento muito superior. O amor é usado, né, sobretudo na nossa cultura ocidental, para vender objetos, né, defender ideologias e tudo mais, né? É uma boa propaganda das coisas, né? Mas o amor é algo muito mais profundo. Então, se a gente já conseguir praticar a paciência, já vai ser um grande passo para o nosso caminho. E aí, gradativamente, a gente vai desenvolver o amor e a compaixão. E aí eu trouxe aqui, para a gente completar a questão do Hinayana, mais algumas reflexões aqui. O que vai acontecer com a gente? Porque tem muita coisa aqui, porque a gente pegou lá o Hinayana, né, esse ensinamento do Kalu Rinpoche, e precisamos trazer realmente dentro da nossa visão já do Mahayana, que a gente está aqui, né, para poder liberar os seres dos sofrimentos, e a visão tântrica mais da realidade última, né, do Mahamudra. Então, a primeira reflexão que eu fiz aqui é que essas percepções nossas da experiência cotidiana, cada vez mais vai se aprofundar com a nossa prática, né? Com os nossos estudos e práticas. Não se preocupem com isso, né? Esse não é um fruto que a gente fica assim, querendo, não. Não. Segue fazendo seus estudos, suas práticas, e gradativamente essa visão da realidade vai se tornar cada vez mais profunda. A gente vai entrar em contato com o que quer que seja e já ver ali, por exemplo, um sinal da impermanência. E não tentar grudar aquilo ali, né? Porque é impossível, né, a gente tentar segurar a água de um rio que está correndo, né? Quem já viu o rio Ganges lá na parte mais alta dele, de nascente dele, é um rio assim bem caudaloso, né? As águas vão batendo, batendo. Depois que ele chega lá, né, em Varanasi, está mais tranquilo assim. Mas lá no começo é tipo aquela pá, quando ele está descendo mesmo a montanha. Então, como é que a gente vai? Alguém consegue pegar alguma quantidade de água na mão assim com a mão? Não consegue, gente. Não tem como, né? Mesmo lá em Varanasi, onde, né, ele corre mais devagar, porque já está mais na planície indiana, a gente não consegue pegar. Porque assim, é um fluxo, né? Então, a nossa mente é um fluxo, né, de acordo com o Tantra, que é Gyu. Então, a nossa mente também está no fluxo dela. E os fenômenos também estão no fluxo. E é impossível a gente deter o que quer que seja.
Então, essa visão vai virar gradativamente com a nossa prática. E a gente não vai querer mais pegar nada. Não tem como. Né? A impermanência está lá na roda da vida, né? Comendo todos os fenômenos, né? Com base nos nossos escândalos. Então, essa é a visão que a gente vai desenvolver em relação a todos os fenômenos, tanto externos quanto internos. Né? Não se apegue ao que quer que seja. Né? E esse processo haverá uma desconstrução da nossa falsa visão da realidade. A gente toma por real, né, uma realidade que é absolutamente imaterial. Todos os objetos, né, todas as pessoas, elas são compostos, são feitos de partes, assim ensinou o Buda. E essas partes são impermanentes. Então, qual é a solidez que tem nisso? Não tem solidez nenhuma. É essa água do Ganges lá na sua nascente, né? Quem quiser procura, né, na internet, né? Eu tive a bênção de ver isso assim ao vivo. Eu achava que o Rio Ganges era aquela coisa parada assim, e não é, o negócio, plá, 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 a água vem batendo assim, bem vigorosa mesmo, descendo as montanhas. Então a gente vai gradativamente tendo essa visão fluida da realidade. É isso que nos vai trazer felicidade. Porque a gente não vai querer pegar mais nada, porque não tem o que pegar. A gente quer se apropriar porque a apreensão egocêntrica ela é feita de apreensões, de coisas que a gente vai pegando, e aí defende, né? E aí fica aquela coisa assim, o que você vai ter? Uma relação desrespeitosa com o outro. Ah, porque se o outro pensa diferente, se o outro, né, sabe mais que você ou sabe menos que você vai arrumar um jeito de manipular as coisas ao seu modo. Não, gente, não tem, né? É um fluxo. As coisas vão acontecendo assim. E a gente não tem controle nenhum, a gente quer controlar. Controle o quê? Isso é ilusão louca da apreensão egocêntrica, né? Por estarmos familiarizados com o nosso ponto de vista, sequer consideramos a possibilidade que haja outra forma de ver o universo. Essas foram minhas reflexões durante a semana aqui, né? A gente está tão familiarizado com o nosso caixão, né, que a gente não consegue ver que o outro pensa diferente, que o outro torce para outro time de futebol. Não tem isso? O outro lá tem briga de torcida, não é isso? Por quê? O outro é diferente. É o nosso ser primitivo lá, entendeu? Nosso bando, a gente tem que defender essa caça para nós, né? Os outros lá estão querendo a mesma caça, o mesmo título. O outro lá, nossa, aí briga, o pessoal briga no estádio. Oh, meu Deus. Não, gente, que é isso? Deixa o outro lá ter o time de futebol dele, o partido político dele, sossegado lá, deixa ele, é a história dele. Isso é que libertar os seres do oceano do Sansara, entendeu? Libertar os outros dos nossos julgamentos, com os nossos pressupostos, nossos brinquedinhos no nosso caixão. Deixa o outro viver, gente. São escolhas dele. Agora, não pode a pessoa ter as escolhas de jogar a responsabilidade em cima do outro. Ele não pode. Tem gente que faz isso. Não é. Se você fez, o responsável quem é? Você. Pronto. Então, assume, entendeu? As consequências dos seus atos. Pronto. É simples assim. Então, devemos nos libertar dessa familiarização que a gente tem com essa visão do mundo, do jeito que a gente é. Porque as coisas são um fluxo, tão como a nossa mente. Então, outra reflexão, né? As noções de verdade, progresso e degeneração são simplesmente formas de construções da própria mente. Não são necessariamente universais e nem existem lá fora. Isso é outra coisa bem forte que vem, né, desses pensamentos todos, né?
que é a verdade? A gente, enquanto está numa relação relativa com o mundo, né, sem ver o ponto de vista último, a gente vai considerar, isso é a verdade. Mas onde reside a verdade? Reside lá, na natureza última de todos os fenômenos. Que não vamos entrar em detalhes aqui, né, dessa ausência de natureza própria de todos os fenômenos. Mas a gente toma fatos como reais. Quando a gente está na realidade relativa, tá tudo bem, né? Caiu, caiu, né? É um fato real. O fato já é real, gente. A coisa caiu, caiu. Mas aí a gente fica preso, caiu, pronto, faz um drama. Então, caiu só a coisa, né? Porque se estava em cima, não tem apoio, cai. Não tem como ter a força da gravidade atraindo aquilo ali, aquele objeto. Pronto, não precisa fazer drama nenhum, né? Mas a pessoa faz um drama da coisa. Então, a gente gradativamente vai construindo essa. Construindo, não, na verdade, é uma desconstrução dos nossos pressupostos, para a gente encontrar a verdade das coisas. E aí, essa coisa, a questão do progresso também, né? Que é uma coisa que não tem na nossa tradição. Não quer dizer que você hoje já tem um determinado mérito ou acumulação de sabedoria que amanhã você vai ter. Não. Depende de como você vai agir, falar, né, e pensar nos momentos subsequentes, se você vai continuar nesse mesmo nível que você está. Você pode estar hoje na natureza humana, muito bem, né, encontrou o Dharma, não sei o quê, preciosa existência humana e tal, e aí você tem ódio no coração. O amiguinho vai renascer no inferno, e as pessoas relativizam muito essa questão do inferno. Ah, porque inferno. É a coisa bem complicada lá, gente. Está lá tudo descrito pelo Gampopa, né? Que não foi o Gampopa que inventou isso, foi o próprio Buda. É uma situação bem complicada lá, e é tudo muito bem organizado, não tem bagunça nenhuma, é tudo certinho, tudo feito é assim e tal, tem os chefes, a hierarquia, os feitores e tudo mais. Tem a turma toda. Então, a gente precisa começar a ter respeito pelos sofrimentos que tem, porque não pode ficar, vai para o inferno. Vai para o inferno. E aí, quem é o responsável? Tu, você mesmo. Então, a gente precisa entender isso. Né? Essa questão de progresso também não temos na nossa tradição. Você pode estar muito bem hoje e estar muito mal amanhã. Tá? E a outra coisa que ele traz aqui, que eu trouxe, né, a degeneração também. Não quer dizer que você hoje está num processo de degeneração, né, da nossa própria prática, devido aos nossos atos negativos que a gente praticou, né, a coisa degenerou, que a gente não pode melhorar. No instante que você recupera a atenção, entendeu? Você já começou a recuperar o teu potencial. E aí você pode continuar a se desenvolver. Então, não tem nada fechado, né? Não tem progresso fechado ou garantido, não tem degeneração também garantida. Não tem, a gente pode mudar a todo instante. E assim a gente vai desconstruindo essa nossa visão de mundo, né? E a nossa visão a respeito da gente mesmo e encontrar a tal da felicidade, da liberdade e da criatividade que ensinou o próprio Buda Shakyamuni. Gente, olha, o tempo passou muito rápido. Se alguém tiver, por favor, alguma pergunta, sintam-se à vontade de mandar e-mail. Meu celular tem chip, então vocês fiquem à vontade que eu consigo me comunicar com as pessoas, tá bom? Então vocês fiquem à vontade de fazer uma pergunta, tá bom? Ou algum comentário, alguma coisa assim. Então nós vamos fazer a nossa dedicatória. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso eu libertar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.